Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Mateus 5:3. A verdade é esta: o homem, apesar de sua bondade, ou da sua boa vontade, de suas conquistas e espírito engenhoso, ainda é um indigente espiritual quando sem Deus. Esta segunda bem-aventurança, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, parece a princípio uma coisa paradoxal. Perguntaria: podem andar juntos alegria e choro? Como se pode ser feliz com as faces banhadas de lágrimas? Como se podem extrair o perfume da alegria do fel das tristezas? Bem, a época em que vivemos não é decididamente uma época de choro. O presente século parece que vai ficar na história não só como um século de progresso, mas como um século da superficialidade. A exclamação popular ouvida dia a dia é: que tem isso? Nos revela positivamente a atitude de inúmeras pessoas frente à vida. Porque muitas pessoas mesmo, pensam que ter carros luxuosos para rodar no asfalto, aparelho de televisão moderna ou super moderna, cinema de 3D para se divertirem. Essas pessoas acham que ter mansões luxuosas para viver e milhões de aparelhos automáticos para as servir ou os servir, nada ou pouco importa o que sucede às suas almas, muito menos às almas dos outros. Então essa pergunta: que tem isso? Sorria, e o mundo sorrirá com você. Chore, e você chorará sozinho. Os aficionados das festanças, de certo, afivelam ao rosto a máscara das patuscadas, das mentiradas. Aumentam o volume de suas televisões e seus rádios, pisam o acelerador dos seus conversíveis, seus carros modernos, e se atiram a uma vida superficial e balofa. O que é que Jesus queria dizer com estas palavras? Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Certamente, ele não queria dizer que há uma bênção especial para as pessoas que choram, choramingas, para as carpideiras, aquelas que são pagas para chorar pelos outros, ou para os emocionalmente abalados. Este
versículo não pretende ser consolo para casos anormais de psicopatias, que de algum modo se tornaram irresponsáveis e mentalmente pervertidos. Não. Esse versículo se dirige a pessoas normais e tem o propósito de lhes mostrar como se pode ter uma vida mais feliz, mais abundante e mais rica de amor e de paz. As 5 espécies de choro que creio, ou que cremos, estão incluídas nesta significativa afirmação do nosso Senhor Jesus Cristo. O vocábulo aqui empregado por Jesus cobre uma extensão tão vasta de atitude que, pelo menos, descobrimos nele 5 sombras do seu significado. Com oração, ponderaremos cada um desses significados como oração. Primeiro, o choro da insuficiência. Jeremias, o profeta das lágrimas, que chorava não por comiseração de si mesmo, mas por um mundo desviado e perdido, e disse: eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho, nem do homem que caminha a dirigir os seus passos. Isso está em Jeremias 10, 23. E em Isaías 43, 25, diz: eu mesmo, sou o que apago as transgressões, por amor de mim e dos pecados que não me lembro. Isaías teve que chorar primeiro a sua incapacidade e insuficiência, para depois experimentar o gozo do perdão. Se você não sentir nenhuma tristeza pelos erros, pelos seus pecados cometidos, como poderá sentir a necessidade de se arrepender? Bem-aventurados são aqueles que choram a insuficiência do seu eu, porque serão consolados com a suficiência, a ajuda de Deus. O segundo choro é o choro do arrependimento. O choro do arrependimento não é o pranto da comiseração de si mesmo, é sim mudança de direção, de atitudes e a renúncia da vontade de pecar. Mas mesmo assim, o ato do arrependimento não merece a salvação e nem nos torna dignos de sermos salvos. O arrependimento somente condiciona o seu coração para receber as graças de Deus. Mas haverá sincera tristeza pelos males de sua vida e aquela disposição de se voltar para Deus em busca de ajuda e de salvação. Em Coríntios 7:10 está escrito: porque a tristeza, segundo Deus, opera o arrependimento. O terceiro choro é o choro do amor. Se você quer saber quanto você ama Deus, observe bem quanto você ama aos seus semelhantes. A sua compaixão pelos outros é a medida certa de sua devoção para com Deus. Grande parte da humanidade
está hoje insensível e vive indiferente à pobreza e ao desalento. Muitos porque não conseguiram captar o amor de Deus, aquele amor que promove a transformação e que domina os seus corações. Aprendamos a verdade que nos ensina o Evangelho de Jesus. O amor de Deus como refletido num raio de sol, primeiro desce a nós, para depois se irradiar para os outros. Para compreender a importância do amor, Jesus modificou um Velho Testamento e ensinou: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e ao teu próximo como a ti mesmo. Está escrito lá em Lucas 10, 27. E quanto ao quarto choro, é o choro da agonia da alma. Isso nos parece uma coisa mística, misteriosa, mas na verdade representa uma espécie muito real e muito proveitosa de choro, porque não sabemos o que pedir dentro do que precisamos. Mas Deus nos ajuda, mostrando-nos as necessidades, mesmo que através do sofrimento. Esta espécie de ajuda divina pode levar a cada um o poder curador do Evangelho de Jesus. E principalmente àqueles por quem oramos. Não digo principalmente, mas também para aqueles por quem oramos. Esta espécie de choro da agonia da alma é produzida pela presença do Espírito de Deus em nossa vida e que nos cobra mais ação. O fato de Deus interceder por nós, façamos a oração. Oremos e choremos através daqueles que intercedem por outros, e nossas vidas são elevadas do baixo nível do egoísmo para as superiores regiões da criação de Deus. E afinal, o quinto choro é o choro da aflição. Em lugar algum, Deus prometeu mesmo a seus filhos imunidade à tristeza, aflição, sofrimento e dores. Porque este mundo é um vale de lágrimas. E a decepção e as dores do coração são inevitáveis, como as sombras e as nuvens. O sofrimento, muitas vezes, é o cadinho em que se prova a nossa fé. O choro poderá durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Está escrito no Salmo 35. A aflição contínua só pode multiplicar as nossas tristezas. A tristeza ou choro, quando surge na estrada da vida, traz em seu bojo um consolo construtivo. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Jesus nos diz ainda em Mateus 28, 20, que eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O sofrimento passa a ser suportável quando estamos diante de Deus,
quando buscamos ficar mais perto de Deus. E, para terminar, Jesus nos disse em João 14:1: não se turbe o vosso coração, crede em mim. Meditemos, pois, sobre esta bem-aventurança. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Muita paz.